Meus irmãos, a minha saudação a todos é com a parte do Senhor. Gratidão a Deus pelo privilégio e a honra que Ele me concede de estar aqui com vocês mais uma vez. E é sempre bom poder estar aqui. Eu me sinto, toda vez que venho aqui, eu me sinto muito em casa. E eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Carlão e de todo o ministério Casa na Rocha, por sempre me tratarem com muito respeito, com muito carinho. E estar aqui é mais do que um convite. Estar aqui é poder atender um chamado específico através do pastor Carlão, porque eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela vida desta igreja. Quero louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que aqui estão. Deus abençoe. Eu quero citar, para resumir e representar a todos, presbítero Daniel. Deus abençoe, meu amigo. Daniel, você está bonito com essa barba, varão. Eu tento, mas não consigo, cara. Deus te abençoe, tá? Pastor Marlon, Deus abençoe, mano. Deus abençoe a todos os obreiros. Meus irmãos, o Senhor acendeu uma palavra ao meu coração tem alguns dias. E na noite de ontem, eu estava no culto em minha igreja e o Espírito Santo me fez lembrar desta palavra. E eu chegando aqui entendi o que o Senhor quer continuar falando conosco esta noite. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 17. Capítulo 9, versículo 17 do livro de Mateus. Glória a Jesus. Conforme você for achando, se diga glória a Deus. Se você não achou, é só você olhar aqui para trás de mim, que está aqui no telão, e nos diz assim. Eu vou ler com vocês na versão que está aqui. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, porque fazendo assim, ambos se conservam, e você diga amém. Seja a boca profética para essa pessoa que está ao seu lado, na sua frente, atrás de você, e eu juro que eu farei isso só agora. Vocês me conhecem. Diga para ele com muita força, diga, meu irmão. Não, diga mais forte, diga, meu irmão. Uma coisa nova Deus tem para os seus. Se você acredita nisso, pode glorificar ao Senhor. Chegando aqui, eu entendi por que o Senhor acendeu esta palavra no meu coração. E eu quero trazer aos irmãos nesta noite esse texto, que está dentro de um contexto muito rico de informações, porque quando a gente começa a ler o capítulo 9, dos relatos que Mateus escreve acerca de Jesus, algumas coisas chamam a nossa atenção, porque pelo menos 4 momentos ou 5 Mateus destaca no ministério de Jesus dentro deste capítulo. Mateus fala sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Mateus trata sobre as palavras que Jesus diz acerca do jejum. Mateus retrata sobre o mesmo período ou o mesmo momento que o Senhor o comissiona, e a Bíblia diz que quando ele recebe o chamado, ele abandona tudo e segue a Jesus. O texto ainda fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, retrata sobre o momento e o tratado que Deus tem com a filha de Jairo, e retrata ainda sobre a seara, que era grande e que continua sendo grande, e poucos são os ceifeiros. Mas a partir dos versículos 14 ao de número 18, há algum questionamento que surge por parte dos discípulos de João, e eles vão questionar a Jesus acerca sobre o jejum. Esses discípulos de João eram os camaradas que admiravam e acompanhavam as pregações do profeta João Batista no deserto. Só que em algum momento eles tornam-se opositores de Jesus, ao ponto que no meio dos seus questionamentos
eles perguntam a seguinte coisa: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Notem que a situação espiritual dos discípulos de João está tão crítica, mas tão crítica, e eu começo a falar já, que eles se colocam na mesma linhagem e no mesmo patamar dos fariseus. Gente, vocês sabem muito bem, e se bobear sabem melhor do que eu. Fariseu é um tipo de gente que não dá nem para a gente se comparar, porque é muito raso e é muito superficial aquilo que eles entendem sobre religiosidade. Só que o problema é que os discípulos de João já estão se achando tão cheios de si, já estão se achando tão os bons da época, que eles se colocam na mesma posição que os fariseus. E quais eram as características dos fariseus? Eles faziam as coisas para que pudessem alguém ver, e que nesta vista de alguém, ele pudesse então ser reconhecidos. O próprio Senhor Jesus, quando vai instruir acerca da oração, no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: gente, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas fariseus, que oram em pé, para que sejam vistos nas sinagogas, e façam de repetições de palavras, para que quem olhar para eles possam dizer que eles estão orando muito. Então Jesus está dizendo: esse camarada, esse povo, essa raça, só sabem fazer uma coisa: ser religioso. E ser religioso é muito fácil. Ser religioso é muito tranquilo. É só cumprir o protocolo. Coloque uma roupa, vou falar, pega a Bíblia, põe embaixo do braço e vem para o culto. Mas uma coisa é quando alguém vem para o culto para observar. Outra coisa é quando alguém vem para o culto com propósito para entregar e para receber. Talvez tem gente que passou 6 meses deste ano de 2023 e está dizendo: ah, pastor Jean, nada aconteceu ainda, nada fluiu, nada surgiu, nada aconteceu. Por quê? Porque você veio para cá para cumprir protocolo. E aqui, por mais que seja lugar de adorar a Deus, aqui não é lugar de cumprir protocolo, porque Jesus disse que Ele não rejeita um coração quebrantado, Ele quer sinceridade. Glória! Pregar aqui é muito bom, gente. Sabe qual é a característica principal dos fariseus? É que eles fazem questão de mostrar algo justamente que eles não têm ou não possuem. Por quê? Porque quem na verdade tem e possui não faz questão de mostrar. Oh, glória! Repito isso aqui. Quem na verdade tem e possui, carrega consigo algo de Deus, não faz questão de mostrar, porque é o próprio Deus quem vai revelar o tempo certo na vida dele. Levante a mão que eu vou liberar a palavra de Deus para você. Não se preocupe com o tempo, porque o tempo na maioria das vezes nos faz sofrer mais do que viver qualquer outra coisa. Mas vai descansando em Deus, porque quando Deus abrir o leque da revelação para você, não há nada e ninguém na terra que impeça Ele de se revelar para a tua vida. E os fariseus eram essa raça, que eles tinham uma questão de querer mostrar o que tem. E na verdade, no contexto espiritual, o fariseu só serve para 2 coisas. A primeira, julgar os outros. E segundo, arrumar problema. Repito, dá para dar um glória a Deus? Fariseu só serve para 2 coisas: julgar os outros e arrumar problema. Mas vamos ficar em paz, porque com esse tipo de gente Deus sabe tratar da maneira corretíssima e Ele sabe como fazer. Só que o que chama a atenção é a resposta que Jesus vai dar a eles. Notem que eles chegam com um questionamento mais profundo, querendo talvez colocar Jesus numa situação complicada. Mas a resposta que Jesus deixa para eles é: olha, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Entre linhas, Jesus está dizendo: sabe qual é o problema de vocês? Eu
vou falar, gente. Eu vou falar. É bom pregar aqui. Eu fui olhar minha agenda e falei, é a 11ª vez que eu prego aqui. Se até Jesus voltar, se Deus permitir, eu vou pregar pelo menos mais 100 vezes. Agora, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não estão preparados para viver a questão intimidade comigo. E gente que não vive intimidade é gente que fica preocupado com um montão de coisa e esquece de aproveitar o máximo de Jesus. Vocês lembram de Marta e de Maria? Marta estava tão preocupada com coisa desnecessária e além de se incomodar com o que não era para se incomodar, tentou atrapalhar quem estava lá para receber. Mas Jesus disse, a parte de Maria ninguém vai tirar. Não se espante com o que eu vou dizer. Mas quem desfruta da presença de Jesus não tem tempo para se preocupar com coisas desnecessárias. Gente que fica se preocupando com coisas fúteis é gente que tem tudo menos a presença. E isso é interessante, porque não dá para falar. Deixa eu ficar paradinho aqui, senão as fotos saem tudo embaraçadas. Vai, meu filho, deixa Deus lhe usar. Não dá para falar sobre a questão da presença e não lembrar do que aconteceu em Êxodo 33. O próprio Senhor Deus disse para Moisés, Moisés, o negócio é o seguinte, vai, sobe a terra que eu prometi a dar aos seus pais, tu e o povo. Eu tirarei os amorreus, os jebuseus, os perizeus, os heveus, tirarei todos os impedimentos no meio do caminho. Até aí é motivo de dar glória a Deus. Até aí o crente que pula, marcha, roda, sapateia, deu cambalhota, já fez tudo isso. Mas no versículo 3, o próprio Deus dá uma informação que acaba com a alegria do povo. Deus diz, porém, eu, Senhor, não irei no meio de vós. Enviarei um anjo. Versículo 4, não sou eu, Êxodo 33, depois você lá. O texto diz, quando o povo descobre isto, o povo começa a tirar os enfeites, as joias, porque se a presença real do Todo-Poderoso não vai, ou não está, não há motivo para ter festa dentro do arraial. Só que o problema de Deus não era Moisés. E se tu não der glória a Deus agora, eu taco minha toalha em você, aonde você estiver. Mas o problema de Deus não era Moisés. O problema de Deus era o povo. Porque Deus disse, eu não vou, porque o povo é ruim. O povo é de dura cerviz. É obstinado de coração. Quanto a você, Moisés, não tem problema. Pastor Jean, prova isso. Prova. Versículo 7. Diz que toda vez que Moisés queria falar com Deus, Moisés pegava a tenda e armava a tenda fora do arraial. E havia um contato e relacionamento com Deus. Sabe por quê? Se o arraial não está propício para Deus descer, Moisés procura outro canto. Mas o que não pode fazer é perder a presença, irmão. Sei lá, eu vou falar, Jesus. Se por onde você anda há algum empecilho para descer a presença, não se preocupe. Deus vai separar um lugar específico, uma hora específica, um ambiente específico, mas Ele vai se revelar para você. Glória! Aí vocês conhecem o texto. Moisés vai fazer uma oração e falar, Senhor, não nos faça subir daqui sem a Tua presença. E a resposta de Deus para Moisés é, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Voltando para cá, Jesus dá essa resposta, Jesus deixa claro, gente, a presença está no meio deles e isto já é o suficiente. Mas eu explico para vocês por que os discípulos de João estavam preocupados com o jejum. João capítulo 3. Olha para cá, gente. João capítulo 3. Quando os próprios discípulos de João
vão dizer a João que Jesus está batizando mais do que ele. E entra naquele versículo de João 3,30 que a gente gosta, que é necessário que ele cresça e eu diminua. João dá uma resposta para ele dizendo: gente, quem tem o noivo é a noiva. E eu me alegro em saber que sou amigo do noivo. Aí aqui está a resposta. Sabe por que os discípulos de João estavam tão preocupados com o protocolo? Porque eles andavam não com o noivo, mas com o amigo do noivo. E gente que anda com o amigo do noivo não necessariamente pode ser convidado para entrar na festa do noivo. Por quê? O noivo é quem vai dizer se está apto para entrar, não. Não é porque eu sou amigo do noivo que eu tenho que levar alguém. É o noivo quem vai dizer. Aí Jesus diz: sabe qual é o problema de vocês? Fiquem com o amigo do noivo quem quiser, mas o meu povo, a minha geração, a minha igreja, ninguém toca. Eles estão alegres. Aí Jesus utiliza-se desse contexto para falar de uma parábola que nós lemos. E no momento da parábola, Jesus usa dois exemplos. Primeiro, Jesus fala de remendo novo em vestes velhas. E depois ele diz sobre vinho novo em odres velhos. E o resumo é: não dá para viver coisas novas com Deus apegado-se às coisas que Deus já falou. Sai daí. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. O problema da igreja do século 21 é que nós às vezes não estamos aptos para receber aquilo que o céu tem para nos dar, porque a gente está se preocupando com aquilo que já passou. Dá glória a Deus misturado com aleluia, mesmo sem querer, mas eu vou falar. É noite de começar a desvencilhar-se das coisas passadas para quem quiser viver o novo de Deus. Porque o novo não vai chegar enquanto você estiver apegado a essa coisa que já passou. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prosseguindo para o alvo. O que eu venho aqui dizer essa noite é nada mais do que você já sabe e do que já ouviu aqui. E eu vou dizer: Deus tem coisas novas para o seu povo. Só o púlpito entendeu, mas eu vou dar mais uma chance para vocês que eu estava com saudade. Deus tem coisas novas para o seu povo. Só que o novo de Deus depende mais de mim do que do próprio Deus. Porque, irmão, não dá para experimentar algo ou viver algo novo se você anda remoendo coisas que o céu já disse: supera. Eita Jesus! Terra! Ela maracalandore maravasseia. Não dá para viver uma nova fase se você ainda fica procurando coisas que a fase velha já passou. E Deus está dizendo: desagarra disso. Pega o espírito de OLX nessa noite. Desapega, porque tem coisa nova de Deus para nós aqui. Aí Jeremias, entendendo isso, disse no livro das Lamentações: gente, sabe qual é o segredo? Eu quero trazer à memória não aquilo que tira a minha paz, não aquilo que tira o meu sono, não aquilo que me deixa angustiado, oh glória! Não aquilo que não me deixa dormir, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí Jesus chega no versículo 17 que nós lemos, e Jesus diz: não se coloca ou não se deita vinho novo em odres velhos. Irmãos,
Segundo historiadores, os odres, eles eram recipientes que eram confeccionados com pele de animais. Ou seja, eles extraíram couro. E quando eles extraíam este couro, eles costuravam e servia então para guardar líquidos, a saber, água, leite ou vinho, cada um na sua especificação. E qual era o intuito ou o propósito de serem odres feitos de couros de animais? É porque o couro iria conservar a temperatura daquele líquido para que ele pudesse ser agradável. E espante-se vocês, mas além da cabra, um dos animais que era mais utilizado para fazer odres eram as ovelhas. A pele era retirada cuidadosamente, era cozida, exposta numa fumaça, e a costura, precisava ser bem apertada, deixando um espaço mínimo para que o líquido então pudesse ser inserido. Eu lendo isso aqui, o Senhor falou algo ao meu coração e eu quero já reiterar o que Deus já disse aqui. E se tu estiver ligado, tu vai entender o que Deus está dizendo desde o início do culto. E eu vou falar. O processo pode até ser dolorido, mas o propósito sempre será maior do que o processo. Não, eu vou falar de novo. O propósito pode até ser dolorido, mas o propósito sempre será maior do que o processo. Oh, Deus está dizendo, esteja preparado para o processo, que você vai servir de recipiente. Irmão, esse altar fumega com força. Só que tem um porém. Tirava a pele e precisava cozer. Depois de cozido, exposto à fumaça, tinha que passar pela costura. Talvez o processo mais difícil seja o processo da costura. Porque a costura vem justamente para tapar as brechas que estão existentes no recipiente. Irmão, eu estou todo arrepiado aqui, que eu estou sentindo um negócio de Deus aqui. Talvez tem gente que chegou no culto essa noite, só Deus sabe como. Está no processo da costura. Mas Deus está dizendo, fique tranquilo, porque quando essa costura acabar, você vai ser bênção na vida de muita gente. Deixa eu caminhar que eu quero encerrar. Toda vez que a Bíblia fala de vinho, obviamente a gente está falando de tudo aquilo que refere-se ao que vem da uva. E o vinho era a bebida mais usada naquela época. E segundo historiadores, o vinho era muito utilizado porque, além de ser muito saboroso e nutritivo, tinha uma fácil conservação, principalmente quando estavam nos odres. A Bíblia nos apresenta, ou a gente pode extrair pelo menos 3 tipos de vinho. O primeiro a saber, o vinho novo, que é aquele que Jesus chamou de fruta vide, o suco da uva pisada no lagar ainda fresco e sem mistura. O segundo tipo de vinho que a Bíblia nos apresenta é o vinho velho, que eles eram guardados em odres muito tempo para a fermentação. E este vinho, segundo historiadores bíblicos, foram os vinhos que os gibelinos deram a Josué quando quiseram enganá-lo. O vinho velho ele era mais forte por causa do seu período maior de fermentação. E é por isso que a Bíblia vem nos alertando, e o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, cuidou de tratar acerca dessa fermentação, dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Paulo disse, livrai-vos, ou livrem-se do fermento velho. E além do vinho novo e do vinho velho, tinha o vinho misturado, que
Alguns historiadores dizem que é quando se acrescenta ao suco da uva uma mistura que lhe dê maior teor alcoólico, também chamado de bebida forte. É deste vinho aqui, este vinho misturado, que Paulo diz aos irmãos de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu trouxe essas informações para você porque você precisa só saber disso aqui para uma questão, só para informação. Mas por que a Bíblia tem esta preocupação com o vinho? E por que o vinho é tão importante no contexto espiritual do crente? Porque toda vez que a Bíblia fala de vinho ou vinho novo, nada mais é do que falar da representação do próprio sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que quando a gente participa da Santa Ceia, nós temos dois elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo, que representa o pão, e o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E qual é o intuito da mensagem, então, que Jesus quer apresentar aqui? Jesus diz para os discípulos de João: eles não podem deixar de ser alegres porque eles estão com os filhos das bodas. Então Jesus está dizendo: olha, eu só preciso deixar claro para vocês que enquanto vocês estão se preocupando com muitas coisas, uma só é necessária para quem quiser seguir o caminho. Qual é? Nunca se afastar da presença de Jesus. Porque eu dei essa volta toda para falar dos vinhos só para te lembrar uma coisa. Este vinho que representa o sangue de Jesus, o intuito dele é justamente trazer vida para quem não tem vida e dar uma vida abundante para quem já tem esta vida. Então, se você está no culto, se prepare para receber e sair daqui cheio de vida esta noite. Porque o Senhor me autoriza a dizer para alguém: é tempo de começar a trocar os odres para viver tudo aquilo em abundância que o Senhor tem prometido para você. Só que tem gente que não tem vivido esta abundância porque ainda anda com os odres velhos. E não adianta dizer que quem tinha que ouvir não está aqui, porque quem está aqui somos nós. Deus me trouxe aqui para dizer para esta igreja essa noite: troque o odre enquanto ainda é tempo. Por quê, pastor Jean? E eu explico para a gente encerrar. Se não colocar o vinho novo em odres novos, jamais eles conseguirão ser conservados. Porque se o vinho é novo e o odre é velho, não sou eu que estou dizendo, é o texto, haverá o quê? Desperdício. E tudo que Jesus não quer é que a sua vida seja baseada em desperdícios e frustrações que você já viveu por muito tempo. Talvez tem gente que me ouve aqui essa noite e já viveu coisas que talvez ninguém imagina. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: é noite de começar a deixar o desperdício e as frustrações para trás. Porque o que eu tenho para você é uma coisa nova. Tenho 5 minutos e eu vou encerrar. Sabe qual é o mistério maior aqui do texto? Irmãos, eu sou muito privilegiado de ter a honra de pregar aqui, de verdade. Sabe qual é o mistério maior do texto? É que Jesus está dizendo que um odre envelhecido nunca terá a capacidade de poder suportar um processo novo. Não vou te atrapalhar não, filho, deixa eu voltar para cá. Eu não estou acostumado com essas coisas ao vivo, aí eu fico fazendo bagunça, me perdoe, vamos lá. Aqui. Mas tem gente que quer o processo novo, mas não quer desapegar das coisas velhas. Meu irmão, não dá para viver uma vida abundante com Deus se você ainda tem o seu ouvido que quando ouve alguma coisa não consegue ser convertido ao ponto de cair fora.
Eu vou falar. Não dá para viver uma vida abundante com Deus se quando a sua língua coça para você falar e Deus diz, não fala, e você está querendo falar. Não dá para viver uma vida abundante com Deus se a tua mente ainda está apegada a algumas mágoas do passado. Deus está dizendo, é tempo de virar a página hoje. Fica de pé comigo, por favor, fique de pé, fique de pé. Você ainda está comigo no culto? Diga glória a Deus. Só que há uma questão de que o odre velho ou troca pelo novo, ou passa por um processo de restauração. E o processo de renovação ou de restauração do odre consistia em 2 momentos. Primeiro, era necessário deixá-lo imerso em água limpa, para que ele pudesse então se purificar de todo o vinho velho. É por isso que a representatividade de uma nova vida no que tange a vida cristã é o batismo em água, imersão em águas. É porque ainda não tive ainda a oportunidade de batizar alguém, mas quando chegar a hora, se eu conhecer o calango, vai ficar lá pelo menos uns 5 minutos embaixo d'água. Tá rindo, né? Sério. Mas tem, irmãos, o processo de renovação ou de restauração do odre é ficar imerso em água limpa para ser purificado. Aí Paulo, entendendo isso, diz aos irmãos em Efésios 5:26, gente, pela purificação para santificar pela lavagem da água. Só pode ser considerado novo aquele que conseguiu ou permitiu-se passar pela purificação da água da palavra.